Não. Qualquer clube fizesse. Ele brigaria pela posição de titular, se estiver bem fisicamente, ou para jogar muitos jogos em qualquer equipe do país. Tá? Um monte. E assim, nomes até maiores que o dele, com histórias maiores, vieram ao Brasil, mas em outras situações, né? Talvez até levantando mais pontos de interrogação do Suárez, para fazer o contraponto que é o do Grêmio, por exemplo. Tecnicamente foi muito melhor que o Valencia, muito maior. Tecnicamente continua sendo melhor, mas chegar no momento que declínio da carreira, perto do ápice do Suárez, depois de não ter jogado bem no Atlético, depois de uma passagem pequena pelo Nacional, também sem sucesso. Mas espera-se que ele seja um grande reforço para ele. Valência? Opa. E até não dá para comparar carreiras dos jogadores, e o Suárez não dá. É muito mais jogador, tem uma carreira muito mais brilhante, mas hoje, pelo momento, o Enner chega para rivalizar, para dividir esse protagonismo, ainda mais pela rivalidade que existe entre Inter e Grêmio. E eu vejo que há condições, pelo momento dele, por ser 3 anos mais jovem, do Enner Valencia chegar e gerar um impacto parecido com o que o Suárez gerou no Inter, até para ser essa referência lá na frente e sanar esse problema do Inter de conclusão de jogadas. Muito bem, vamos ao intervalo, já voltaremos, reta final do Linha de Passe, lembrando que tem o resenha da rodada na sequência com mais conversa sobre futebol. Até já! Senhoras e senhores, nós teremos as semifinais da Nations League, data FIFA bombando na tela dos canais ESPN e Star Plus. Eu vou narrar esse jogo aí. Quarta-feira, Holanda e Croácia. Na quinta-feira tem Espanha e Itália também ao vivo. E a final no domingo. Você apostou em vitória da Holanda? Não, eu apostei 1-1. Então trocaram nossos palpites? Você apostou 3-1 pra Holanda, é isso? Então vou ficar com o seu palpite. Gostei disso. Você trocou? Não. Eu apostei 1-1. O senhor pode corrigir isso, Dimas, por favor? Não. O Beder apostou 3-1 pra Holanda e eu apostei 1-1. O Dimas disse que não vai trocar, que você recusa trocar. Então você vai ficar com o meu palpite. Não, eu apostei 1-1. Confia. Não é isso fácil. É corrupção. O Bubu já fez corrupção, na minha opinião. O Bubu já fez. Não, ele fez o print, ele tá feliz, olha lá. Mas eu apostei 1-1. Pode ser 3 no jogo, eu apostei 1-1. Então não perca as semifinais Nations League. Eu apostei 1-1. Quarta e quinta-feira e a grande decisão domingo na ESPN e no Star. Não vai ter palpite meu semana que vem. Vou protestar. Tô avisando. Já tô sob protesto, já... É isso? Não, mas quem te viu, quem te vê. Não, e qual foi? Sabe que esse homem perdeu uma final pro time da ESPN. Ele era o técnico da cultura, dando piti à beira do gramado, ameaçando invadir, criticando a arbitragem. Eu evitei uma briga. E a Anderson, man of the match daquele jogo, 3-1 pra nós, campeão. Ele negando que foi pênalti, ele mostrou o lance pro professor Calçade. Não foi pênalti. Ele passa sábado, depois amistoso no Brasil. Não, vem aqui pra acabei de ser campeão da Europa com volta 50 FC, tá brincando. Saúde queria pegar a gente aquela vez. Vem falar do Abel. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Linha de Passe. Muito obrigado pra todo mundo que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pra você que deixou aí seu like, sua inscrição também aqui no nosso canal. Tamo junto. A gente vai continuar mais um pouquinho por aqui, né? Comentando um pouquinho dos assuntos de hoje. Falaram bastante sobre os técnicos aqui do Brasil, né? Tanto o Abel Ferreira, que é uma passagem até um tanto quanto turbulenta, né, nos últimos dias, nos últimos momentos. E também falar sobre um pouco sobre o Kudê no Atlético Mineiro. Mas desde já, obrigado a todos que nos acompanharam aí com mais um Linha de Passe. A gente não está podendo fazer live agora, nesses momentos, nos próximos dias, então a gente vai ficar fazendo aqui as estreias enquanto a gente conseguir. Senão a gente vai fazer os trechos dos programas com os comentários também. Então quem quiser acompanhar também e se inscrever e ajudar a gente com like aí é sempre muito importante. Hoje falaram muito sobre o Abel Ferreira, né? Toda essa questão do Abel ter um temperamento, ter todas essas questões extracampo aí, né? Extracampo dentro do jogo ainda, né? E o filho do Lula Santana falou um pouquinho sobre isso também, sobre perder um talento por causa dessas questões. Assim, primeiro que eu acho que muito isso, assim, vou ir um pouco além dos comentários dos caras no programa, né? Mas assim, eu acho que isso vai muito por ele estar no Brasil e a gente ter essa cultura muito mais deixa muito mais acontecer esse tipo de situação. Eu duvido muito que ele teria esse tipo de comportamento na Europa. Duvido muito mesmo que ele
fosse agir como ele age aqui no Brasil, e não tô nem fazendo um julgamento de valor de como ele age e tal, apesar de não gostar muito, né, mas ainda assim, não tô fazendo esse julgamento, só estou falando que acho que ele não teria esse mesmo comportamento estando na Europa. Acho que ele provavelmente se comportaria mais e tal. Aqui no Brasil também tem uma questão de arbitragens muito ruins, muito conversam demais, então que são com rigor estranho, tem critérios diferentes e tudo mais. Eu entendo muitas vezes a irritação dele, e assim, convenhamos, na beira do campo o jogo é diferente do que a gente está assistindo na televisão, né? E assim, a emoção de estar lá e de viver isso tudo com muita intensidade como ele vive, por ser treinador, né? É diferente, então assim, dá pra entender mais ou menos o porquê dele ser assim, dele ter todas essas características, né? Na beira do campo. Mas assim, não acho que pode se perder um talento por causa disso. Eu acho que o Abel consegue sim fazer uma carreira interessante, e tem feito já, né? Assim, por mais que ele tenha todas essas características dele aí e tenha feito todas essas críticas nos últimos tempos, eu acho que isso muito provavelmente ficará de lado assim depois de algum tempo, e acho que ele consegue sim passar por tudo isso sem deixar isso sendo uma mancha na carreira dele. Acho que, até porque muito do que ele já conquistou já fala mais do que ele poderia falar, né? Fala por si só, para o momento da carreira dele, para o resto da carreira dele no total, né? Depois falaram do Kudê, né? O Kudê eu não entendo muito bem qual que é a do Kudê. Acho um técnico muito bom, mas não entendi muito bem essa saída dele. Não entendi por que ele simplesmente abandonou ali no vestiário. Não entendi por que está tendo tanto conflito, né? Talvez aconteça alguma coisa ali por dentro que a gente não entende, que a gente não conhece, que a gente não sabe, mas é estranhíssimo, pra mim é estranhíssimo ver o Kudê ter esse tipo de atitude, e ver agora um time como o Atlético Mineiro, com tanto investimento, passar por uma situação como essa, não necessariamente por causa de uma incompetência com uma contratação, né, como foi o caso do Flamengo, por exemplo, no começo do ano, mas também muito, né, exclusivamente na verdade, pelo jeito que o treinador lidou com a situação toda. Pode ser que ele queira reforço e não acho que o elenco não seja tão bom. Eu discordo dele, acho que o elenco é muito, muito bom. Como eles falaram aí, acho que o elenco do Atlético Mineiro é até peça por peça melhor do que o do Palmeiras, né? Só perde para o elenco do Flamengo. E ainda assim, ele, com essa situação toda, passando por isso, eu não consigo entender muito bem. Acho, inclusive, esse tipo de atitude até mais danosa para a imagem do que uma atitude como as atitudes do Abel Ferreira. Sinceramente acho isso. Não que as atitudes do Abel sejam melhores, mas que, de fato, assim, por uma carreira, eu acho que isso mancha mais, né? Então, assim, não sei exatamente o que acontece. Pode ser que aconteça alguma coisa lá dentro que a gente não saiba e fica difícil de comentar. Mas, olhando de fora, a gente tem essa impressão, e eu tenho essa opinião que eu acabei de dar aqui. E por fim falaram do Valencia, né, chegando no Internacional. Acho uma contratação bem interessante, bem legal mesmo pro Inter. Não sei se exatamente melhora tanto assim o elenco do Inter, porque ainda tem outras dificuldades, outras coisas que precisam ser consertadas no elenco do Internacional, né? Mas de qualquer forma, tem um jogador desse nível, mesmo nessa idade, né? Tem um jogador desse nível muito interessante ver ele chegando pro Brasil também, para poder jogar o Campeonato Brasileiro. Eu acho bem legal essa escolha dele, inclusive, porque apesar dele ter o auge assim na carreira, né, vamos dizer, ainda assim ele tem 33 anos e fica muito difícil de ir para outro tipo de mercado, um mercado maior do que o Brasil. Então, já que é para escolher um mercado assim meio, talvez periférico, né, vamos dizer assim, que escolha o Brasil, que é um mercado bem interessante, é uma vitrine bem interessante para o resto do mundo. Acho legal essa escolha dele, acho legal o Inter poder fazer essa contratação. Não sei as condições, obviamente, mas acho interessante ter esse tipo de jogador aqui jogando no futebol brasileiro, que já tem vários jogadores interessantes pra caramba. A gente viu ontem o jogo Flamengo e Grêmio, né? Tanto que o Soares jogou naquele jogo, por mais que não tenha feito gols, né? Ainda assim fez um jogo bem legal de acompanhar. E é isso, gente, eu ficando por aqui. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. Muito obrigado para quem deixou aí o seu like, a sua inscrição, seu comentário no chat também. Tamo junto. Muito obrigado mesmo para quem acompanhou a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, também não esqueça de deixar seu like. Tudo isso nos ajuda muito, é muito importante.
Tamo junto, a gente fica por aqui. Amanhã estamos de volta. Depois vai ter o Futebol 90. Assim que terminar o Futebol 90, a gente posta aqui o programa com um comentário até um certo a hora do dia lá. E depois a gente vai ter que, infelizmente, vai ter que cortar o vídeo e deixar só o nosso comentário. Muito obrigado para quem nos acompanhou. Uma boa noite para todo mundo e um abraço.